você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Mas, ô Justo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente é muito curioso aqui de saber o que a turma bem-sucedida que vem aqui faz com o próprio capital. E a gente sabe que você tem um family office, etc. E tal, tem um Elf, né? Você comentou. Isso. Mas, excluindo os negócios, aonde está o seu dinheiro hoje? Como que você aloca isso daqui? Como então, você eu tento fazer assim, eu estava dizendo aqui rapidamente antes... Tem uma filosofia, alguma coisa? Eu estava dizendo um pouquinho antes que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para a minha idade, né? Que eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer. Quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa... Mas quando chega no seu patamar, Justo, isso daí muda um pouco, né? Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco. Isso é uma coisa que está fora do meu repertório. Não corro risco desnecessário. Então, obviamente que nesse momento todos os ativos perderam muito valor no mundo todo, porque tivemos a tempestade perfeita de emendar numa Covid uma guerra na Ucrânia. Eu fico perguntando, né, para mim, o que esse Putin tem na cabeça? Ele tem lá uma... Desculpa só fazer essa... Porque tem a ver com o impacto no mercado financeiro. Ele tem lá um país economicamente pequeno, não é pequeno porque é o tamanho do Brasil, mas vocês imaginam o Brasil conseguiria, em qualquer hipótese, sustentar um mundo bélico, da força bélica do tamanho que a Rússia montou? Conseguiria nunca, né? A gente não teria dinheiro para isso. Agora você imagina uma economia do tamanho da nossa, investindo tanto, 10, 12, 15% do PIB em forças militares. Isso já desequilibra a economia pra caramba. Agora está tomando sanções do mundo todo. Ontem foi a última, que agora o ouro, que ele é o 10% da produção do ouro do mundo é dele, e aí já cortaram compra do ouro russo. Já está fora do sistema do SWIFT internacional, do sistema financeiro. Já não consegue mais fazer operação só em rublos. Ontem deu um calote, inclusive, de 100 milhões de dólares, que foi o primeiro que a Rússia deu em décadas, né? Porque não conseguiu pagar a dívida externa. Onde ele vai levar esse país? Vai levar para bancarrota esse país. Todos 400 empresas multinacionais saíram do país. Tanto que o cara montou um McDonald's local lá, porque perderam a rede McDonald's. Assim, não dá para entender por causa da invasão da Ucrânia. Quer dizer, é surreal quando eu penso nesses gestores, entre aspas, né, tiranos, ditadores, que cometem um erro desse tamanho. E o que ele fez? Ele fez pela primeira vez os Estados Unidos ter uma inflação de 9% ao ano, que nunca acontece. Desde que eu sou empresário, eu nunca vi. Nunca vi. Você também nunca viu. Em 41 anos é a primeira vez. Nunca teve uma inflação dessa. O juro aumentando no mundo todo, criando, eventualmente, uma recessão que pode vir. Hoje estão dizendo que talvez não venha, porque deu uma esfriada já na economia americana. Isso é bom nesse momento, que aí evita a recessão. A Europa entrando em quase recessão também. Quer dizer, tudo por causa desse louco. Porque nós saímos da Covid, tinha tudo para as economias se recuperarem. O Brasil vinha bem também. Por mais que a gente critique, a gente pode criticar o que a gente quiser, mas o que o Paulo Guedes fez aqui, a economia brasileira, a situação macroeconômica do Brasil estava em ordem, né? E aí vem essa guerra para atrapalhar tudo. Então, nem sei porque agora eu me perdi porque eu estava falando tudo isso. Para você falar o que você faz com o seu dinheiro. Voltando. então, boa. Obrigado, ele estava tentando fugir. O Thiago está aqui para me assessorar nos momentos. Então, Thiago, turma, é o seguinte. Quando tem um impacto desse tamanho, que você vê, como investidor, onde você tem que se proteger, né? O que você tem que fazer. Quem mais tomou prejuízo nesse momento eram os que estavam mais expostos, né? Então, as ações, por exemplo, o mercado acionário brasileiro voltou a cair abaixo dos 100 mil pontos. Se você olhar as empresas, elas estão super desvalorizadas. Elas estão valendo muito menos do que deveriam, né? Tem ativos muito mais valorosos do que elas estão sendo vendidas em bolsa. A bolsa brasileira inteira está barata pra caramba. Você periga, a bolsa brasileira inteira não vale um Google, né? Então, é mais muito barato louco. que 2008. Mais que a crise de 2008 foi dura, né? Exato. E hoje nós estamos em pior situação que é. Então, oportunidades estão aí. E eu, como investidor, sempre penso assim, como equilibrar as coisas. Então, eu chamo o pessoal, no meu caso, da minha própria empresa, que faz essa gestão para as pessoas, e analiso caso a caso e peço uma sugestão. Por mais que eu me ache investidor profissional, eu peço para os meus CIO, né, que é o Chief Investment Officer nosso, e a equipe dele, uma sugestão de perfil de portfólio, onde a gente tem um equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo.
Tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo, e vice-versa. E aí você tem. Então, private equity é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Tem, porque a empresa também se impacta, mas é uma coisa mais diluída. Então, você tem uma forma de olhar um portfólio de forma. Eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então, se eu perdi em algumas posições, perdi também como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então, eu estou meio que perto do 0 a 0. Não tô, isso é maravilhoso dentro de um portfólio. 2022, eu estou perdendo lá fora, eu tenho investimentos fora do Brasil, em grande parte. Né? Eu sempre gostei, né? Isso é uma coisa que vem de herança de tradição judaica lá dos meus pais. Né? Não é meu caso, que eu não tenho zero ligado em religião, mas assim, meu pai é um imigrante húngaro que teve que fugir da guerra, e ele sempre falava para mim, liquidez. Né? Diferente da colônia árabe, que gosta de escritura. Né? Então, escritura. Você está num país que, se virasse uma Venezuela, não vai acontecer por causa do nosso. Não temos nós somos muito mais potentes do que isso, mas corremos risco com a volta do PT. Mas sabe quando a gente visitou o Paulo Guedes, perguntou para ele, ele falou, podemos virar uma Venezuela. Então, mas se isso acontecer, o que acontece com o teu terreno, tua casa, tua propriedade? Loucura. Então, o que acontece se você tem liquidez? Muda tudo. Então, assim, é a hora da liquidez, é a hora da crise. Por isso que o ouro cresce nesse momento, as pessoas vão procurar vamos dizer, os investimentos seguros. Né? Então, o resumo da ópera é esse, é equilíbrio. O cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, imposto, essas coisas. Fica mais no papai e mamãe que você vai se dar melhor. Cara, deixa eu... Parece que a gente tá em X2 a velocidade aqui, não tá? Tá um pouquinho. Muito rápido? Eu tô falando muito rápido? Não, incrível. Tá incrível. Não, tá massa. Isso é muita eficiência, produtividade. Eu tava pensando na minha carteira de investimento enquanto eu também tava pensando que eu tenho talvez 20 a 15% de renda fixa. Não, tá ótimo. Vamos falar mais. Não. Eu falei como elogio. Com elogio, ninguém nunca conseguiu ser tão eficiente, pensar tão rápido e falar tudo do jeito que você fala. Eu acho que eu tô errado. Olha que tem 10, 15% de renda fixa, então, né? E o resto tá tudo em... Ai, Kaique, não fala sobre isso. 3 fundos imobiliários. Só uma coisa para dizer, durante a crise, Warren Buffett, que é um dos que eu mais admiro no mundo, ele falava assim, meu pior investimento em ações levou 18 anos para voltar. Se a empresa é boa. Um dia volta. E é a hora que ele fala outra coisa muito legal, que é o seguinte, deixa eu falar mais lento. Não faz isso. Ele fala assim, a hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita para o paciente. O cara que tem paciência e tem estômago e sangue frio vai ficar quieto e não vai realizar o prejuízo. Então, pode dizer, o que você pode dizer assim, estou valendo menos. Porque o papel que eu tinha lá do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou de qualquer empresa, ou da Ambev, está valendo menos nesse momento. Mas são boas empresas, eu acredito nela. Eu, nesse momento, em estatais, eu não poderia, apesar de estarem baratas, está de graça, principalmente o Banco do Brasil. Mas com essa instabilidade, eu não compraria ações de estatal nesse momento. Eu não compraria. Mas daqui a pouco compraria, dependendo do que a gente vai vislumbrar do que vem aí na eleição. Olha que bizarro, né?